Oi, chamo-me Sofia, sou portuguesa e moro aqui na Suíça. Hoje decidi gravar, trouxe um vídeo em que eu falo sobre 3 assuntos. O primeiro assunto é sobre o refluxo fisiológico. O segundo assunto é sobre a acné dos pequenos lábios. E o terceiro assunto é sobre fazer xixi na cama até tarde. São 3 assuntos em que 2 deles têm a ver comigo, passaram-se na minha casa, passaram-se com a minha filha mais nova. O terceiro assunto é um assunto polémico, é um assunto que ainda hoje é tabu, mas é um assunto que temos que falar, porque muita gente não faz a mínima ideia que pode ser genético. Então decidi trazer estes 3 assuntos para que as pessoas estejam informadas em relação a eles. Espero que vocês gostem, inscrevam-se, não pagam mais nada por se inscrever, é grátis. Compartilhem com os vossos amigos e familiares, deixem o vosso like e deixem também o vosso comentário. Agora vamos ao vídeo. O fluxo fisiológico, vocês podem dizer assim, mas isso é normal, as crianças bebem o leite quando são bebés, e depois deitam aquele leite, quando a gente os mete-os aqui a arrotar, eles acabam por deitar um pouco de leite. Em relação à minha filha mais nova, que eu não sabia que podia acontecer, a minha filha mais nova, dizem que o fluxo fisiológico é normal até aos 5 meses de idade, e a minha menina tinha mais do que 5 meses e continuava a deitar leite, mas não era um leite normal, não era um leite de vocês meterem aqui a criança a arrotar e a criança a bolsar-se, não. A minha filha, ao final, ela bebeu leite, ao final de 2 horas ou de 1 hora, continuava a deitar o leite, era como ele não chegasse até ao fim do estômago, e estava sempre, era como se estivesse aqui no meio do esófago e depois, entretanto, bolsasse. Então a minha Madalena andava sempre com o babete, e era a única salvação, era andar sempre com o babete e andar sempre a trocar o babete, porque ele acabava por ficar molhado, porque a menina, durante as 3 horas de ter tomado o leite, ela continuava-se a bolsar. Toda a gente dizia, eu ia aos médicos, toda a gente dizia que era normal. Fui ao pediatra, ele disse-me que era normal. Fui pedir uma segunda opinião a outro pediatra, disse-me a mesma coisa, que era normal, que a criança era normal de continuar a deitar leite. Eu achava que não era normal. Não era normal, porque todas as crianças que eu via, elas deitavam leite, mas era quando elas arrotavam depois de beber o leite. Aconteceu que a minha Madalena, numa das consultas que fui à minha médica de família, tive a sorte. Acho que aquela médica, se a médica algum dia me vir, a doutora Manuela Pombo de Mafra, para mim é uma das melhores médicas, e ela era a minha médica de família. Essa consulta, e levei a bebê. E conforme sento, normal, os meus filhos estavam aqui ao lado, e ela estava aqui, deste lado, e eu conforme sento com a bebê, e a bebê começa a bolsar. E a médica pergunta-me há quanto tempo é que ela comeu. E eu disse-lhe, ela já fez umas 3 horas que ela comeu. A médica virou-se-me e disse, mas isso não é normal, ela está-se a bolsar ainda. E eu depois disse-lhe, oh, doutora, é assim, eu vou a um pediatra, vou pedir a segunda opinião ao pediatra. Eles dizem-me que é normal, que a criança é normal ela bolsar, mas eu não acho normal. Porque a criança é normal bolsar, mas depois de beber o leite. Não é normal bolsar passar 2 ou 3 horas. Continuar sempre a bolsar. Por isso é que eu tenho este babete, dizia-lhe, eu tenho este babete na menina, tenho que estar todos os dias com o babete e toda a hora com o babete, porque a menina deita sempre o leite para fora. Então, o que é que ela se virou? Oh, Sofia, isso não é normal, o que você tem que comprar, e qual é o leite que você dá à menina? E eu disse-lhe, é assim, o leite que eu dou é um pouco do meu peito, e depois é o leite normal que eu compro no supermercado, que é leite em lata, e eu até compro antialérgico. E ela virou-se, não, o leite que você vai comprar é um leite que existe na farmácia, neste momento só existe na farmácia, ou seja, há 12 anos existia aquele leite só na farmácia, eu agora já vi que existe também nos supermercados. Então fui comprar esse leite,
que era mesmo um leite próprio para crianças que se acabulsam. Penso que deve ter outros compostos diferentes do outro leite, deve ser um pouco mais grosso assim, que faz com que a criança não abulse tão frequentemente. E comprei esse leite, cada lata custava 20 euros e foi assim que eu tratei da minha Madalena. Minha Madalena começou a tomar esse leite e foi a minha salvação. Nunca mais tive problemas em relação a abulsar. Vou-vos falar sobre a sinéquia dos pequenos lábios. É um caso que me aconteceu com a minha menina mais nova. Nunca pensei que fosse possível. Nos rapazes conhecia em relação à pele, que era necessário ver se estava tudo em ordem ou não, porque depois mais tarde ia ter problemas a nível sexual quando fosse mais velho. Mas em relação às meninas não fazia a mínima ideia que fosse possível. Uma vez fui com a minha filha também a consulta e também fui com essa médica de Mafra. Posso-vos dizer que nessa consulta a médica perguntou-me se podia ver a menina, eu disse que sim, então ela começou-lhe a ver todo o corpo da menina e ao mesmo tempo viu-lhe os lábios. E conforme viu os lábios, viu que os lábios estavam um bocado fechados. E depois perguntou-me, então, mas a menina faz xixi? E eu disse-lhe, a menina não me pede muito para fazer xixi. Eu acho não acho normal, por isso é que eu já me queixei no pediatra. Porque a menina faz um bocadinho de xixi, mas não é xixi normal como as outras crianças, que está constantemente a fazer xixi, nem pede para beber muita água. Então, conforme ela vai ver aquela parte toda de baixo e conforme lhe vê que os lábios estão um pouco colados, os lábios já estão quase fechados. Ela só tem um bocadinho aberto para poder fazer xixi, o resto está quase tudo colado. E então e agora, doutora, qual é o tratamento? Porque nunca me aconteceu. Eu tive uma filha, tive as minhas primas todas, porque eu praticamente era quase das mais velhas, eu era a terceira mais velha, e todas nós convivíamos umas com as outras. E eu nunca soube nenhum caso, e mesmo colegas minhas e colegas da minha mãe, e nunca soube nenhum caso que tinha acontecido uma coisa dessas. Então eu perguntei à médica, então e agora qual é o tratamento e porquê que aconteceu isto? O que a médica explicou-me foi que mesmo com a criança use fralda descartável, que dizem que é mais higiênico, use fralda de pano, há processos inflamatórios devido ao contato da fralda com urina, com fezes, e isso tudo faz com que a criança sofra irritações, não é? Na pele. A médica explicou-me que, devido a esses processos inflamatórios, quando não são bem curados, faz com que os lábios comecem a juntar-se. Em vez de ficarem abertos, juntam-se. Então, a criança, eu perguntei-lhe, então e agora qual é o tratamento que eu vou fazer? E ela disse, olha, é assim, vamos tentar abrir. Se não conseguirmos abrir, vai ter que fazer uma operação. E ela depois explicou-me. O tipo disto é muito raro, mas acontece às vezes em crianças de bebês, dos 3 meses aos 6 anos. Tive a sorte porque tinha uma enfermeira na casa ao lado. Quando eu cheguei da médica e fui-lhe bater à porta e se ela me podia ajudar em relação à Madalena, porque eu tinha acabado de saber que a menina tinha este problema, e em vez de ir para o médico ou fazer uma operação, ela acabou por me fazer em casa. Ela conseguiu abrir os lábios. Depois o único tratamento que eu fiz foi com vaselina. Tinha que todos os dias e cada vez que lhe mudava a fralda, acabava-lhe por pôr vaselina e tinha que andar constantemente a ver se a criança estava bem a nível dos lábios ou se continuava a colar os lábios, porque se ela voltasse a colar os lábios eu teria que fazer a operação. Graças a Deus os lábios não colaram novamente e ela ficou bem curada, pelo menos até hoje nunca mais tivemos problemas em relação a isso. As consequências que pode haver em relação à sinéquia dos pequenos lábios vão depender se os lábios já estão muito colados ou menos colados.
Se os lábios estão colados, só tem um buraquito para sair a urina e dá-se a obstrução da urina. E essa obstrução da urina pode provocar inflamações tanto da vulva como da vagina. E o que é que faz? Causa dor, causa coceira e até pode levar ao sangramento. E se não for tratado a tempo, que eu não fazia a mínima ideia, pode ter consequências muito graves renais e algumas infecções urinárias recorrentes. Em circunstâncias extremas, se a criança não for tratada a tempo, quando for na altura da adolescência, quando for a ter a menstruação acaba por ficar retida e essa menstruação acabando por ficar retida provoca muitas dores. Agora vou-vos falar sobre fazer xixi na cama até tarde. É assim, vocês podem me dizer, pois, mas cada criança é um caso. Eu sei que cada criança é um caso. Eu tive uma criança, a minha primeira criança, aos 2 anos e meio, no próprio dia, deixou as fraldas durante o dia e da noite. O meu rapaz deixou as fraldas durante o dia e depois já à noite, mais tarde, e a minha Madalena também a mesma coisa. Mas é assim, eu tive um caso na família que isso não aconteceu. Vocês podem dizer, pois, mas é normal, a criança até aos 2 anos ela deixa as fraldas durante o dia e depois mais tarde, até perto dos 4 anos, deixa as fraldas durante a noite. Sim, eu sei que isso acontece, as pessoas mais idosas também dizem que é normal, mas é assim, quando passa muita idade, já não é assim um caso normal. Mas pode ser mais do que os 4 anos, se a criança tiver muito stress, se houver um caso de separação de pais, pode ter problemas a nível da creche, sim, eu sei. Mas acho que nós, como pais, há aqui qualquer coisita que nos diz se é mesmo em relação ao stress, em relação ao problema de separação de pais, ou se é outro problema. O caso na minha família acabou por acontecer. Ela, embora toda a gente lhe dissesse que era normal, ela acabou por ver que não era assim tão normal. Mas é assim, quando a criança acorda várias vezes molhada, a própria criança não se sente bem e até os próprios pais, os próprios avós enervam-se com a criança, começam-se a chatear com a criança por causa dela andar constantemente a fazer xixi. E é um stress tanto para os pais, como para os avós, como para a criança. Muita gente diz que, uns dizem que não há problemas, outros dizem que há problemas. O que muita gente não sabe é que existem fatores genéticos. Nem fazia a mínima ideia que era possível haver fatores genéticos em relação a fazer xixi na cama. Existem estes fatores genéticos porque pode haver alguém na família, ou o pai ou a mãe, que tenha feito xixi na cama até tarde. E isso vai provocar também que a criança também tenha esse problema. Pode entre 2 irmãos, por exemplo, terem um ter e o outro não ter, e até podem nem vir a ter, os próprios filhos podem nem vir a ter. Se algum dos pais tiver, a criança tem mais probabilidades de vir a sofrer do mesmo. Existem 3 causas que podem provocar o fazer xixi na cama até tarde. A primeira causa é a imaturidade fisiológica do mecanismo esficteriano. Este órgão é responsável pelo ato da micção. O segundo é uma menor produção de hormônios diuréticos durante a noite e a bexiga acaba por não ter tanta capacidade funcional. O terceiro é o sono profundo, porque algumas crianças têm um sono tão profundo que às vezes não sentem que estão a fazer xixi na cama. Em relação à parte genética, e que muita gente não sabe, é que se um dos pais fez xixi na cama após os 5 anos de idade, o filho tem 40% de chance, o filho ou a filha, de ter o mesmo problema. Se os 2 pais, ou seja, o pai tenha tido o mesmo problema, a mãe também teve o mesmo problema, o filho tem 60% de chances de vir a sofrer do mesmo. Por isso vocês aí veem. Este assunto é um assunto que muitas vezes não se fala, é um assunto tabu, porque as pessoas têm vergonha de dizer que fizeram xixi na cama até tarde. E depois o que é que acontece? Como têm vergonha de dizer, quando casam não comentam isso. Nem a rapariga comenta, nem o rapaz comenta.
e acaba por não saber certos assuntos que são necessários e que não se pensa que seja genético. Imagina, essa minha prima, quando soube disso, se ela não tivesse comentado com ninguém, acabava por não saber que era genético. E por acaso o problema do filho dela era genético, ou seja, era o pai da criança que tinha feito xixi até muito tarde, mas ele nunca disse nada à rapariga. Só que quando a rapariga sofreu do mesmo, não é? Quando o filho começou-lhe a fazer xixi até muito tarde, é que ela depois, falando com a médica, acabou por ver que também podia ser genético, porque não havia problemas de stress. Não havia problemas de divórcio. Qual era o problema? Então andaram-lhe a fazer exames e tudo à criança, a criança não tinha problemas nenhuns. Tinha que ser uma parte genética. Então a médica acabou por falar com ela e perguntou-lhe a ela se ela sabia se tinha feito xixi até muito tarde. E ela acabou por falar com a mãe dela e ela soube que não tinha feito. Entretanto, acabou por falar com o pai da criança, com o marido. E o marido acabou por perguntar à mãe e a mãe acabou por lhe dizer que ele fez xixi até muito tarde. Ou seja, era genética em relação a ele. Qual foi o tratamento que lhe deram? O tratamento que lhe deram foi que explicaram que durante o dia podia ingerir a quantidade de água que a criança quisesse, mas à noite, a partir da hora em que ela fosse dar o jantar, que nessa hora reduzisse o máximo de água. Em vez de lhe dar um copo de água, dava-lhe meio copo de água. E em vez de lhe dar, se ele quisesse 2 copos de água, dava-lhe só mesmo meio copo de água, que era para a bexiga não ficar cheia e acabava por não ter vontade de ir tantas vezes à casa de banho e acabava por não fazer xixi tantas vezes na cama. O segundo, disse-lhe a ela que a criança, antes de ir para a cama, para obrigar a fazer xixi antes de se deitar. O terceiro, começou-lhe a dizer para ela obrigar a criança, mas nessa altura também já a criança não usava, para não usar fraldas. O quarto era incentivar, elogiando as noites que fossem secas, que ele não fizesse xixi na cama. E como é que ela resolveu isso? O elogiar, o que é que ela fez? Ela acabou por criar um calendário. E nesse calendário o que é que ela meteu? Meteu segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Meteu esse calendário e nesse calendário disse à criança, quando tu não fizeres xixi na cama, é um sol. Quando fizeres xixi na cama, é uma lua. Quando tu tiveres 5 sóis seguidos, eu dou-te um brinquedo. Se tiveres só 4 sóis e tiveres depois uma lua, eu não te dou brinquedo nenhum. Então foi assim que ela conseguiu. A criança acabava por se incentivar a ter sóis para conseguir ganhar um brinquedo e a criança acabou por aprender a não fazer xixi na cama. Demorou algum tempo, demorou mais ou menos uns 6 meses, 7 meses, mas ela conseguiu com que a criança deixasse fazer xixi na cama através desse tratamento, através desse calendário dos sóis e das luas. E agora despeço-me, espero que tenham aprendido alguma coisa, como eu aprendi também durante esta minha caminhada. Tchau, até o próximo vídeo.